Salve, salve pessoal! Chegando aqui no canal para a gente falar sobre as informações do Internacional nesta segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024, o dia que marcou o encerramento, o fechamento da janela de transferências para reforços do Inter para a sequência da temporada de 2024. E no apagar das luzes, nos últimos minutos, o Inter oficializou enfim a contratação do tão esperado lateral direito para substituir Fabrício Bustos. Além disso, o Inter também anunciou durante esta segunda-feira a saída de 2 jogadores do elenco profissional e a gente vai falar bastante sobre estas situações. Mas antes, não esquece de te inscrever no canal, deixar teu like, ativar as notificações e, claro, compartilhar o conteúdo. Nesse começo de projeto é muito importante que tu me ajude deixando teu like e, claro, te inscrevendo aqui no canal. Beleza, rapaziada? Muito obrigado e agora a gente já vai começar a falar sobre as informações do Inter, principalmente porque o Inter anunciou há pouco a contratação de forma oficial do Bryan Aguirre, lateral direito vindo do Lanús. O jogador estava em tratativas com o Internacional, assinou contrato até o final de 2027 com o Inter. Colorado fez um alto investimento na contratação deste nome, por isso foi uma negociação que se arrastou durante esta janela de transferências. O Inter procurou o Lanús, fez proposta por um percentual. O Lanús acabou não aceitando, o Inter fez uma contraproposta, o clube argentino pediu um pouco mais e o Inter teve que, sim, desembolsar uma grande quantia em dinheiro para ter à sua disposição, a partir desta semana, o Bryan Aguirre. Estamos falando de 50% dos direitos econômicos do jogador por US$ 1,5 milhão, aproximadamente 8 milhões de reais. É um lateral relativamente novo, é um jogador promissor, é um jogador que vem com ótimas referências do futebol argentino, se a gente pode dizer assim, se a gente pode avaliar dessa maneira. Então, Bryan Aguirre chega para ser o substituto do Fabrício Bustos, algo que o Inter estava na busca. O Inter que já anunciou também o Nathan Santos, que inclusive fez sua estreia contra a equipe do Juventude, é outro lateral que chega para compor elenco, para ser de uma certa forma um reserva do Bryan Aguirre, mas enfim, chegou em Porto Alegre o lateral direito titular. Quase um mês depois, né, obviamente, que o Inter acabou perdendo o Fabrício Bustos, mas também o Bruno Gomes fez aí um bom papel, principalmente na última partida, na vitória sobre o Juventude. Então, no apagar das luzes, o Inter fecha, se podemos dizer assim, a janela de contratações, a janela de transferências, completando aquilo que precisava, pelo menos na avaliação do departamento de futebol. Se a gente pegar desde o Rogel e do Bruno Tabata, o Inter fez 5 contratações. Faltou um nome que de uma certa forma era trabalhado e era prometido para essa janela de meio de temporada por conta das saídas e por conta das negociações e dificuldades que o Inter estava enfrentando. O Inter contratou 2 zagueiros, o Augustin Rogel e também o Cleiton Sampaio, 2 laterais, o Nathan e também agora o Bryan Aguirre, e também o Bruno Tabata. Faltou, vamos lá, um camisa 8, que era o que o Inter buscava, estava esperando, ou um ponta. O Inter fazia esse cálculo aí de 5 a 6 reforços, mas ficou no 5 e se reforçou da forma que precisava. E o próprio Roger Machado, nas suas primeiras entrevistas coletivas, já deixava claro que viriam 2 laterais. Então essa necessidade de contratar jogadores para esse setor acabou, se podemos dizer assim, fazendo com que o foco mudasse um pouco nessa janela de transferências e o maior investimento fosse para a posição da lateral. Mas então, Bryan Aguirre, novo jogador do Inter, anunciado há pouco de forma oficial pelo clube, chega em Porto Alegre nesta terça-feira, fará exames e obviamente será apresentado nos próximos dias pelo Internacional. Agora a gente vai falar sobre saídas, porque 2 nomes foram, né, de forma oficial liberados pelo Internacional, negociados pelo Inter. O primeiro nome é o do Paulo Vitor, lateral esquerdo,
contratado lá em 2021 pelo Internacional junto ao Botafogo, promessa das categorias de base do clube carioca. Existia uma grande expectativa de que o Paulo Vitor pudesse se tornar aí a referência da lateral esquerda do Inter, mas isso acabou não acontecendo. Ele não vingou, não foi o jogador que todo mundo esperava, mesmo que prometesse muito. Tanto em 2021 como em 2022, ele acabou não tendo sequência, não dando os resultados que se esperava, e por isso ele acabou sendo emprestado para o Vasco, mais recentemente estava no Ceará, voltou para o Inter nos últimos dias, e o Inter acabou fazendo uma negociação com o Farense de Portugal. Então o Inter agora, né, também liberando o Paulo Vitor, era um jogador que tinha contrato, encerrou esse vínculo, vende o jogador, não por uma grande quantia, não fez dinheiro, não recuperou o dinheiro que investiu lá em 2021, mas pelo menos o Internacional tira esse valor da sua receita, da sua folha salarial. E o outro nome é o do Robert Renan. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa saída do Robert Renan. Zagueiro de 20 anos, promessa do futebol brasileiro, é um jogador que estava no Zenit da Rússia, o Inter fez um esforço para contratá-lo por empréstimo, mas ele ficou marcado no Inter muito pela cavada contra o Juventude, muito pelo erro contra a equipe do Vasco. Ele acabou, de uma certa forma, sendo taxado como o pivô de alguns momentos de fracassos do Inter nessa temporada de 2024. E por isso o clima não era bom. Por isso ele acaba pedindo para deixar o clube e não atuar contra a equipe do Juventude. Ele chegou a jogar de lateral esquerdo, sob o comando do técnico Eduardo Cudê. Além de tudo isso, com o Roger Machado, ele não vinha ganhando muitas oportunidades, não vinha ganhando as chances que ele esperava. Então, ele pede para deixar o Internacional acaba acatando. O Roger Machado, na entrevista coletiva, depois da vitória contra o Juventude, até se mostrou um pouco incomodado pela situação dos jogadores pedirem para sair, porque ele não sabia o que ele teria à sua disposição, mas agora, com o fim da janela de transferências, ele já sabe o elenco que tem, já sabe os jogadores que ele vai trabalhar até o final de 2024, aí para a temporada de 2025 é outra história. E no vozesdogigante.com.br, também no canal do Lucas Colar, do Alexandre Ernest, tu tem todas as informações sobre os valores desta negociação, dessa saída do Robert Renan do Internacional. Ele está sendo emprestado pelo Zenit ao Al-Shabaab da Arábia. Então, ele tinha um contrato de empréstimo com o Inter, esse contrato foi encerrado. Para que esse contrato fosse encerrado, o Inter recebe um valor, né, um valor de compensação por interromper esse vínculo de empréstimo que estava acordado. Esse valor gira na casa aí do 1.400.000, 1,5 milhão de reais. O Robert Renan também abre mão de receber os direitos de imagem dos meses de agosto e julho, né? O mês de setembro também, que ele receberia agora. Além disso, o Inter economiza os salários e os direitos de imagem que teria que pagar para o jogador até o final do seu contrato, até o final dessa temporada de 2024, mais 13º, mais férias e todos os direitos que o jogador teria. E a soma de tudo isso, o Internacional faz aí uma avaliação de um negócio na casa dos 11 milhões de reais. E caso o Al-Shabaab, né, venda o jogador, ele dê certo na Arábia e ele vá para outra equipe, o Inter ainda receberá $1 milhão de taxa vitrine no contrato que está acertado com a equipe do Zenit. Aí esse negócio giraria aí na casa dos 16, 17 milhões de reais. Robert Renan também não é mais jogador do Internacional e agora o Inter tem outras opções para o sistema defensivo. Robert Renan, que como a gente percebeu lá no estádio Alfredo Jaconi, ouvindo de alguns torcedores, não vai deixar saudade no estádio Colorado. Para fechar, pessoal, falando sobre dentro de campo, o Inter segue de folga, volta aos trabalhos na quinta-feira, data da reapresentação colorada no CT Parque Gigante, em atividade aberta, inclusive, pelo técnico Roger Machado, e o Internacional só volta aos campos, aos gramados, para enfrentar a equipe do Fortaleza no dia 11 de setembro, né, dia que o Inter vai recuperar mais um dos jogos atrasados no Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, não terá os jogadores que estarão à disposição de suas seleções para os jogos válidos pelas eliminatórias
para a Copa do Mundo de 2026. Sérgio Rocher, Ener Valencia e também Rafael Santos Borré. Beleza, pessoal? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações e, claro, compartilha o conteúdo. E não esquece de deixar o teu comentário aqui sobre essa janela de transferências do Internacional, que agora fecha aí esse período de meio de temporada com 5 contratações, mas obviamente perdeu alguns outros nomes. Fechou? Muito obrigado. A gente volta amanhã para falar mais sobre as informações do Inter. Valeu!